As estrelas de nêutrons são verdadeiras anomalias cósmicas, desafiando a física e a nossa compreensão do universo. Para entender o quão bizarras e fascinantes elas são, é preciso voltar à sua origem, a morte de uma estrela massiva. Quando uma estrela com pelo menos 8 massas solares chega ao fim da sua vida, ela entra em colapso sob sua própria gravidade. Esse colapso não é um evento suave. Ele acontece de forma tão brutal que a parte externa da estrela explode em uma gigantesca supernova, um dos eventos mais violentos do cosmos. O que sobra no núcleo dessa destruição é uma bola de matéria extremamente densa, onde a pressão é tão absurda que os átomos são despedaçados e os prótons e elétrons se fundem, formando um mar de nêutrons puros. É daí que nasce uma estrela de nêutrons, um objeto que concentra mais massa que o Sol em uma esfera com apenas 10 a 20 quilômetros de diâmetro. O tamanho de uma cidade pequena, mas com um peso simplesmente inimaginável. Tudo começa com a morte de uma estrela massiva, aquelas que têm pelo menos 8 vezes a massa do nosso Sol. Quando o combustível nuclear acaba, a força que mantém a estrela inflada contra a gravidade desaparece. A consequência? Uma implosão catastrófica, seguida de uma explosão chamada supernova. O que sobra no centro dessa explosão é um núcleo absurdamente denso, onde os prótons e elétrons são esmagados de forma tão brutal que viram nêutrons. Sim, um mar de nêutrons ultracompactado, formando um objeto com uma densidade tão alta que uma colher de chá dessa matéria pesaria incríveis bilhões de toneladas. Se isso já parece insano, espere até entender as forças extremas que dominam uma estrela de nêutrons. Sua gravidade é tão intensa que, se você pudesse pousar sobre uma delas, o que, claro, é impossível, seria esmagado por uma força 2 bilhões de vezes maior do que a gravidade da Terra. Para ter noção, um ser humano comum, pesando 70 quilos na Terra, pesaria cerca de 140 trilhões de toneladas em uma estrela de nêutrons. Nem mesmo os átomos suportariam essa pressão. A matéria comum simplesmente não consegue existir em seu estado normal nessas condições, e tudo se desintegra ao nível subatômico. Isso significa que, se algo caísse em uma estrela de nêutrons, a aceleração gravitacional faria com que o impacto fosse tão energético que transformaria a matéria em pura radiação antes mesmo de tocar a superfície. E não é só a gravidade que desafia a nossa compreensão. A rotação dessas estrelas também é completamente fora do normal. Algumas giram a velocidades absurdas, chegando a completar uma volta em menos de 1 milissegundo. Isso significa que um ponto na superfície de uma dessas estrelas pode estar se movendo a até 70 mil quilômetros por segundo, o que equivale a 25% da velocidade da luz. Essas estrelas super rápidas são chamadas de pulsars, e seus giros alucinantes produzem feixes de radiação intensa, como um farol cósmico que pisca em intervalos regulares. Quando os pulsares foram descobertos, os cientistas chegaram a cogitar que poderiam ser sinais de civilizações extraterrestres, pois suas emissões eram tão precisas que pareciam transmissões inteligentes. Mas as estrelas de nêutrons ainda têm outra versão ainda mais extrema: os magnetars. Essas são estrelas de nêutrons com campos magnéticos absolutamente colossais, cerca de 1.000 trilhões de vezes mais fortes que o campo magnético da Terra. Para ter ideia do quão insano isso é, um magnetar poderia apagar todos os dados de um HD simplesmente passando a milhões de quilômetros de distância. Seu campo magnético é tão poderoso que pode distorcer os próprios átomos, transformando a matéria ao seu redor em um estado desconhecido pela física comum.
Além disso, essas estrelas podem liberar explosões magnéticas tão violentas que, se um magnetar estivesse a 100 anos-luz da Terra, poderia danificar nossa atmosfera e desestabilizar satélites e redes elétricas. Agora, imagine duas dessas monstruosidades colidindo no espaço. Esse é um dos eventos mais raros e destrutivos do universo. Quando duas estrelas de nêutrons entram em órbita uma da outra e começam a espiralar para um choque inevitável, elas liberam uma quantidade absurda de energia na forma de ondas gravitacionais. Pequenas ondulações no próprio tecido do espaço-tempo. Foi um evento como esse que ajudou a comprovar a teoria de Albert Einstein sobre a relatividade geral. Mas a parte mais incrível dessa colisão cósmica é que ela cria ouro, platina e outros metais preciosos. Isso significa que os metais preciosos que temos aqui na Terra, como o ouro do seu anel ou da placa do seu celular, podem ter nascido de uma fusão de estrelas de nêutrons há bilhões de anos. E como se tudo isso não fosse impressionante o bastante, existe uma teoria ainda mais perturbadora sobre as estrelas de nêutrons. A possibilidade de que no seu interior exista um estado da matéria completamente novo, chamado de matéria estranha. Segundo essa hipótese, em pressões extremamente altas, os nêutrons podem se decompor ainda mais, formando um mar de quarks livres. Alguns cientistas acreditam que estrelas de nêutrons ultradensas podem, na verdade, ser estrelas de quarks, verdadeiras relíquias de um universo primordial, onde a matéria se comporta de maneiras que ainda não conseguimos compreender. No fim das contas, as estrelas de nêutrons são uma das maiores provas de que o universo é muito mais estranho e violento do que podemos imaginar. Elas condensam forças inimagináveis em pequenos espaços, desafiam as leis da física como conhecemos e escondem mistérios que ainda nem começamos a entender. Se um dia conseguirmos estudá-las mais de perto, talvez descubramos segredos que mudarão para sempre nossa compreensão da matéria, do espaço-tempo e até mesmo das origens do universo. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Até a próxima!